Então, essa ciência moderna, além de deísta e de mecanicista, ela é marcada por um materialismo. O que significa isso? A afirmação metafísica de que a realidade se reduz à matéria. É isso que é cognoscível, é isso que nós podemos conhecer e é isso que nós podemos desbravar. Ora, essa concepção que surge a partir do século XVII, ela foi afirmada no século XIX como um grande movimento ideológico e político chamado positivismo. Positivismo, lato sensu, é a afirmação de que a ciência ela é positiva, a ciência moderna, natural, ela realmente conhece os fatos, as coisas tal como são. As outras formas de conhecimento não são positivas, elas são especulativas, elas são hipotéticas, elas são imaginárias, elas podem até dar certa. Se a gente comprovar aqui na ciência moderna. Como o professor Marcos, a religião tem sentido se eu comprová-lo cientificamente, psicologicamente, sociologicamente, economicamente. E aí eu disse no começo, as ciências da religião, as ciências modernas da religião vão estudar a economia da religião, a sociologia da religião, a história da religião, a psicologia da religião, mas não a Deus. Quem estuda Deus é a religião, é a teologia, ou a filosofia metafísica. Né? Então, esse movimento positivista, ele é marcadamente progressista. E o grande nome desta corrente, que é muito influente no mundo e particularmente no Brasil, é Augusto Comte. Ora, todos talvez tenham ouvido falar da famosa Lei dos Três Estados de Augusto Comte. Augusto Comte achava o seguinte: a civilização humana, a sociedade humana, desenvolve-se em 3 estágios, em 3 eras. Uma era teológica, uma era em que o homem narra as causas da realidade a partir dos deuses. Então, por exemplo, eu sinto amor, eu sinto atração, eu sinto paixão erótica. Como é que eu explico uma coisa dessa? Bem, eu estou possuído, e ela me domina, eu me sinto completamente coagido e arrastado por esse impulso sexual. Como é que eu explico isso? Eu explico isso por Eros. Eros me domina, Eros é um deus. E de quem ele é filho? Bem, ele é filho de Afrodite. O Eros tem uma dimensão afrodisíaca. O afrodisíaco no homem e na mulher é o aspecto de beleza atraente que arrasta uma pessoa que se sente atraído por outra. Isso é uma explicação mitológica de uma ação real, que é o fato de nós nos atrairmos sexualmente. Né? Bem, o Augusto Comte achava que depois se racionalizava as causas para um estágio metafísico, em que você não precisa mais chamar o amor de Eros. Você pode chamar o amor de uma palavra científica e buscar essa causa, mas essa causa ainda seria abstrata, quando você considera Eros não um deus, mas apenas um princípio metafísico. E em terceiro lugar, você pode dizer que isto que você sente é positivamente, cientificamente, a libido, que Freud explica por A mais B. Num processo psicológico, a partir do seu mecanismo psicológico de id, ego e superego. E o Dr. Freud era um médico positivista, que queria fazer ciência, e que considerava, portanto, a religião uma ilusão. Uma ilusão de um filho que não consegue viver na ausência do pai, que é o seu castrador. Então, por isso, projeta um super pai onipresente e onisciente que o orienta e que o encaminha moralmente, que lhe dá superegoicamente autocontrole. Né? Aí vocês leiam Moisés e a religião e futuro de uma ilusão. Moisés e o monoteísmo e futuro de uma ilusão, que são os textos tardios do Freud sobre a religião e sobre a civilização, a partir de uma chave, é claro, cultural e psicológica. Ora, Augusto Comte não foi naturalmente o único grande ateu do século XIX, ele está acompanhado por uma série de cientistas sociais que afirmavam exatamente a necessidade de nós superarmos a religião, de nós deixarmos a religião para trás. A religião é uma coisa de criança, a religião é uma coisa de uma sociedade não iluminada. Então o iluminismo, que é a antessala do positivismo, afirmava exatamente a necessidade de nós assumirmos a maioridade, como Kant, de nós assumirmos uma postura crítica, autônoma e sem essa projeção de Deus que cuida da gente, que tem uma justiça divina. Então, se você pegar os grandes intelectuais, sobretudo alemães do século XIX, já falei de Freud, mas sobretudo
Marx e Nietzsche, você vai ver um ateísmo esclarecido, um ateísmo filosófico que vai ganhar um grande contorno e uma grande influência na cultura, na literatura, na política, na arte em geral, exatamente dizendo que Deus é uma ilusão. A frase famosíssima de Karl Marx de que a religião é o ópio do povo. A frase famosa do Nietzsche na Gaia Ciência da morte de Deus. Da mesma forma, Darwin, veja, eu estou apenas mostrando a primeira versão que eu vou logo refutar. Darwin dizendo que Deus é absolutamente impossível que tenha havido uma criação das espécies de forma fixa. Isso é impossível, não houve uma criação do mundo em 6 dias das espécies e a cada dia um tipo de espécie e pronto. Não, as espécies evoluem, nós sabemos pela teoria da evolução. Então, esses grandes arautos do ateísmo dominaram sobremaneira a concepção do cosmos e do mundo na Europa moderna. E isso teve uma grande repercussão social com a Revolução Industrial, que é a aplicação sistemática desses princípios científicos no cotidiano. E aí a gente tem luz elétrica, a gente tem hoje em dia um mega arsenal tecnológico, boníssimo, excelente, que nos facilita muito a vida, que nos permite a comunicação, o transporte, a medicina, que permite tudo o que nós temos, um ar-condicionado, uma luz elétrica, um microfone sem fio. Nós não morremos mais de doenças bobas com as quais morríamos no começo do século, como a tuberculose ou a gripe, porque conhecemos as causas naturais da doença e atacamos pelos remédios e pela prevenção de vacinas, etc. Né? Agora, por isso é importantíssimo falar da Revolução Industrial e do contexto social e político, houve toda uma revolução política da modernidade. A modernidade não é só marcada por uma primeira grande revolução religiosa, da qual eu não poderia falar aqui, mas que deveria, por motivo de contexto, que é a revolução da Reforma Protestante, que mudou radicalmente a compreensão do ambiente religioso da Europa a partir do século XVI. Uma revolução científica e uma revolução política. O grande marco da afirmação de repúblicas constitucionais baseadas em direitos individuais e na liberdade civil, resgatando inclusive o republicanismo clássico, né? Cujo pressuposto era exatamente sobretudo na sua matriz francesa, a laicidade da república. Então, os iluministas franceses pintaram um campo dualista, um campo dicotômico entre, por um lado, uma república ateia, uma república em que o princípio da autoridade política não era a soberania de Deus, não é Deus que é o soberano ou o senhor, o soberano é o povo. O povo é autodeterminado. O povo se autogoverna, até porque você se autogoverna moralmente. Se você pode se autogovernar moralmente, o povo também pode se autogovernar politicamente. E por isso a monarquia católica, no caso da França, ou a monarquia cristã deve ficar para trás. Daí a frase famosa de um dos grandes ateus de todos os tempos, o Voltaire. Não haverá felicidade no gênero humano enquanto o último rei não foi enforcado na última tripa do último padre. Então, monarquia e igreja devem ser superadas, e uma depende da outra. Não adianta só superar o rei. Por isso que a Revolução Francesa instaurou um assassinato sistemático não só do rei, da rainha, da classe monarca, mas do clero, dos religiosos. Não adianta nada. E Napoleão falou, eu tenho que acabar com o Papa. Enquanto eu não matar o Papa e não acabar com a igreja, vai voltar um rei, vai voltar tudo que a gente não quer. Vai voltar o atraso. Interessantemente, aqui uma história comparativa importante, que se tivesse tempo faríamos, é porque a Inglaterra afirma uma república constitucional, mas uma monarquia republicana e constitucional. Olha o aparente paradoxo. E por isso que há um rei até hoje, uma rainha na Inglaterra. Né? E por isso que os grandes países que nós tanto admiramos, muitos deles são monarquias. Tem rei nesses países. Eles não deixam de ser constitucionais, não deixam de ter direitos civis, e não deixam de ter uma democracia e uma soberania popular por causa disso. Mas isso é uma outra investigação. O fato é que surge uma religião do progresso. A própria ciência se apresenta como uma religião.
com os seus dogmas, com os seus mártires, com a sua narrativa, com a sua história e com o seu inimigo. Só que o inimigo da religião do progresso é a religião tradicional. Então você pode até aceitar uma religião, desde que ela seja nova. Uma religião, uma nova era, que é uma onda orientalizante no Ocidente a partir da década de 60 e 70, sobretudo pela Califórnia. Enquanto os ocidentais, já sem a religião tradicional, que é o cristianismo, começam a fazer leituras e interpretações sobre as religiões orientais, como o budismo, o hinduísmo. O próprio Wittgenstein, um filósofo importante, por muito tempo da sua vida foi budista. Por quê? Porque cristão não dá para ser, né? Como é que você vai ser cristão? Isso aí é coisa dos vovôs, o cristianismo ficou para trás. E surge então um mito. Isso eu quero deixar bem claro, porque eu acho que é um dos pontos mais importantes para a nossa reflexão. O mito de que a religião é superstição. Que a religião é metafísica, no pior sentido. Ah, isso é metafísica. Que a religião é um obscurantismo das idades das trevas. Que a religião não tem grande conteúdo intelectual, que a religião não tem grande contribuição, que nós não precisamos da religião. Nem para os valores morais da fraternidade, da unidade, da comunicação, do respeito, da alteridade, da intersubjetividade. Não precisa da religião, não precisa de Cristo para isso. Então há um grande processo de mistificação da história religiosa e da história da ciência praticada por esta religião cristã. É como se a ciência tivesse começado no século XVII. O que é curioso é que eu vou mostrar já, que até o século XIX, esses que eu falei, o Nietzsche, o Freud, o Marx, o Darwin, eram claramente opositores da religião. São os grandes arautos do ateísmo. Mas até eles, todos os grandes cientistas eram homens de fé. Eram homens de prática religiosa. É isso que eu vou mostrar já na segunda parte. Então, essa invenção positivista do mito da religião anticientífica surge no século XIX. E o que é muito interessante é que tem nome e sobrenome. John Draper e Andrew White começaram a simplesmente falsificar a história. Mentir acerca da história. Uma questão histórica e científica, acerca de fatos. Do que os papas teriam falado, do que os teólogos teriam falado e dos conhecimentos que a religião produzia e reproduzia. Mentiras assim, crassas e diretas, certo? E diziam que religião e ciência são campos separados e hierárquicos. Acima está a religião, a ciência. A ciência é de gente inteligente, madura, bem resolvida, realista, que acredita no que de fato acontece, que não mistifica, que não imagina, que não hipotetiza e não especula acerca dos deuses ou de Deus. Tá? E que até esse momento, século XIX, a religião impediu a ciência de se desenvolver. Então, o pouco conhecimento científico que a sociedade tinha até o século XVII, XVIII e principalmente XIX sobre a química, sobre a física, sobre a matemática, sobre a biologia, a zoologia, era porque a religião não deixava os homens pensarem. A religião amarrava os homens e aí eles não conseguiam desenvolver o conhecimento científico. A igreja era uma espécie de instituição obscurantista, isto é, que impedia a produção e o conhecimento científico. Ora, esse mito, que não tem nenhum valor histórico, não tem nenhum, é uma ideologia, uma mentira, literalmente uma falácia histórica, ele foi completamente refutado na metade do século XX. Isto é, há 67 anos, aproximadamente. Mas esse mito continua presente na nossa concepção. Em filmes como O Nome da Rosa ou O Código da Vinci. E as pessoas ainda compram uma bobagem dessas. Uma coisa absolutamente inaceitável. Por exemplo, a gente vai estudar a história da filosofia, seja para fins da política, da ética, da estética, e a gente estuda dois grandes filósofos, Platão e Aristóteles, e aí a gente pula para Descartes e Kant. Vem cá, nesses mais de 1000 anos, não tem ninguém de inteligente? Vocês já ouviram falar em Santo Agostinho de Hipona? Ou em São Tomás de Aquino?
Estes homens provavelmente são mais inteligentes do que Platão e Aristóteles, até porque subiram nos ombros dos gigantes. E se vocês compararem, façam isso se tiverem interesse pela filosofia. Leiam a obra de René Descartes. Leiam a obra de David Hume. Leiam por vocês mesmos. E depois leiam a obra de São Tomás de Aquino e tirem as próprias conclusões. E vocês vão ver que, no mínimo, eles estão no mesmo nível especulativo. Mas provavelmente, Tomás de Aquino está muito além deles. Por que muito além deles? Porque a ciência moderna pratica algum reducionismo metodológico. Ela reduz a complexidade do mundo para as suas partes constitutivas e as isola. E aí vem um problema. Eu estudo só a física. Eu estudo só a química. O modelo da ciência moderna é o modelo da fragmentação. E eu não tenho mais uma ciência arquitetônica, que era a metafísica para Aristóteles, e a teologia para Tomás de Aquino, para articular e organizar essas ciências. O direito com a ética com a política com a história com a economia com a antropologia com a... e assim por diante. E também com a ciência da natureza. Eu tenho uma cisão radical na modernidade entre ciência da natureza e ciência da sociedade, da humanidade.